Vamos então aqui continuar o capítulo 3. Nós vamos ver o instinto e a inteligência. Nós estamos no item 11. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a realização de atos espontâneos e involuntários em vista à sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, gira em direção à luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutritiva. Que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo sua necessidade. Que as plantas trepadeiras se enrolam em torno de seu apoio, ou se enroscam com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou prejudicial, que nas estações propícias se movimentam em direção aos climas propícios, que sem lições preliminares constroem com mais ou menos arte, segundo as espécies, acomodações macias e abrigos para a sua descendência, ou armadilhas para prender a presa de que se nutrem, que manejam com habilidade as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe incuba seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Quanto ao homem, o instinto domina com exclusividade no começo da vida. É pelo instinto que o infante faz seus primeiros movimentos, que agarra seu sustento, que chora para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a fala e o andar. Mesmo no adulto, certos atos são instintivos, os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se livrar de um desastre, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o piscar das pálpebras para diminuir o brilho da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, isto é um atributo exclusivo da alma. A alma é o espírito encarnado. Então, o que ele está colocando aqui é um atributo exclusivo do espírito. E o instinto, um atributo da matéria. Ele é inato, ele vem conosco quando nós reencarnamos. Nós trazemos conosco o instinto e não é um presente, um pozinho de pirilim-pim-pim. Ele foi desenvolvido ao longo de todo o nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos entender que nós começamos, como a gente viu na questão 540 do Livro dos Espíritos, nós começamos no átomo, na mônada, nós começamos numa célula e vamos caminhando até chegarmos à angelitude, do átomo ao arcanjo, que está na questão 540. E nós vamos lembrar da 115 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos colocam que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós temos toda essa estrada para aprender. Nós temos todo este caminho. E este caminho vai aperfeiçoando não só nós que somos espírito, mas vai aperfeiçoando os nossos instrumentos de aprendizado. Então, nós aprendemos no mineral, nós aprendemos no vegetal, nós aprendemos no animal e como hominais. Nós trazemos toda essa estrutura de aprendizado, nós trazemos o instinto que foi digamos assim, aperfeiçoado e foi muito marcante, principalmente na vida como animal. Nós trazemos todos esses aprendizados conosco e vamos
continuar esse aprendizado, vamos continuar o nosso, digamos assim, o nosso estudo nessa escola chamada Terra, para chegarmos na angelitude. É um processo e é um processo milenar. Nós ficamos milênios em cada estágio de aprendizado. Aí o Kardec continua aqui. Todo ato maquinal é instintivo, o que denota reflexão, combinação, uma deliberação. É intelectivo. Então, todo ato maquinal é instintivo. O que denota reflexão, combinação, uma deliberação é intelectivo. Um é livre, né? A inteligência, o que é intelectivo é livre, e o outro não é. O instintivo não é livre. Ele vem e ele, de uma certa forma, coordena. Quanto mais primitivo é o homem, mais ele é coordenado pelo instinto. Então, quando nós começamos a nossa encarnação como hominais, no primeiro estágio, que é num planeta primitivo, nós temos a fatalidade e nós temos o nosso livre-arbítrio, e os dois estão muito próximos junto a nós. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento. Então, enquanto nós estamos no estágio primitivo, o nosso livre-arbítrio é muito pequeno. Ele é uma coisinha de nada. Por quê? Porque nós não temos conhecimento suficiente para usarmos a inteligência, para utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Então, tem a fatalidade e nós temos ali, né, o nosso livre-arbítrio e a nossa existência muito junto de fatalidade, muito junto de destino. Por quê? Porque nós precisamos adquirir aprendizado. Conforme nós vamos adquirindo aprendizado, conforme nós vamos desenvolvendo a razão com a inteligência através do aprendizado, nós vamos tendo bagagem, nós vamos tendo subsídios para podermos utilizarmos a razão para análise e aí utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Quanto maior é a nossa inteligência, mais capacidade nós temos de estudo, de raciocínio para utilizarmos o livre-arbítrio, ou seja, somos mais responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas decisões, e menos nós utilizamos o instinto. Então, nós vamos deixando de usar o instinto conforme a inteligência e o aprendizado se aprimoram em nós. Então, é isto que o Kardec está colocando, que todo ato maquinal é instintivo. Piscar os olhos, respirar, as batidas do coração, o andar, né? Os atos que denotam reflexão, combinação, uma deliberação é intelectivo. Se é do intelecto, ele está usando a inteligência. Então, por exemplo, nós vamos ver o Kardec colocando esse exemplo na frente. Se nós estamos andando, é um ato instintivo. No momento que eu acho que eu preciso correr porque alguma coisa está me ameaçando, eu estou usando o instinto de preservação, né? De sentir que alguma coisa não está bem, mas estou usando a inteligência também para, digamos assim, usar o comando de correr, de me abrigar, de me proteger. Então é o que ele está colocando. Um é livre, o intelecto, a inteligência é livre, e o outro não é, que é o instinto. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, é por vezes sujeita a erro. Porque a inteligência nós vamos usar a análise é dentro do nosso conhecimento, quanto menos conhecimento, mais sujeito a erro nós estamos. O instinto é inato, ele vem conosco e ele foi aprimorado pelos milênios em todos os estágios de aprendizado que nós tivemos. Então, ele é mais certeiro, ele é mais, digamos assim, pronto. Mas nós precisamos, através da inteligência, adquirir o conhecimento para que possamos usar cada vez menos o instinto, porque ele é primitivo. E nós temos a necessidade do aprendizado, porque nós somos criados ignorantes. Então, por isso a necessidade da reencarnação, por isso a necessidade da passagem
por planeta primitivo, por um planeta como nós estamos agora de provas e expiações, e se Deus quiser nós vamos poder continuar e estaremos na Terra no seu começo de regeneração. Por enquanto nós estamos na transição, né? Nós estamos na época mais difícil, né? Que é na época que se quebra os ovos, não se tem mais os ovos e não se tem omelete ainda. A transição é uma época extremamente difícil e nós sabíamos disso antes de encarnar. Nós pedimos para encarnar numa época tão difícil porque nós queríamos acelerar o nosso aprendizado. Nós precisamos entender que é uma escolha nossa estarmos aqui, numa época em que nós podemos aprender muito, colocar em prática e acelerar muito a nossa evolução. Depende de nós, é uma escolha nossa, depende do nosso livre-arbítrio, depende de nós utilizarmos a nossa inteligência para as nossas escolhas. Então, voltando aqui, o instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, é por vezes sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, não obstante, revela uma causa inteligente, essencialmente previsora. Perdão. Então, se o instinto, né, um ato instintivo, não tem o caráter do ato inteligente, porque o ato inteligente requer reflexão, razão, aprendizado, não obstante, quer dizer, apesar disso, revela uma causa inteligente. O que desenvolveu todo esse instinto é inteligente, né? A essência, né? A essência divina que existe em nós, né? O fluido vital que nós temos, né? Quando nós reencarnamos, a essência, a faísca, né? Essa fagulha de energia, de luz que existe em todos nós desde a mônada, né? Que é o princípio inteligente. Então, o princípio inteligente está conosco desde a criação e nós vamos desenvolvendo o princípio inteligente. Depois nós vamos desenvolvendo o princípio inteligente, o princípio espiritual, que é quando nós estamos como hominais, para que possamos chegar na angelitude. Então, admitindo que o instinto tem sua fonte na matéria, será preciso admitir que a matéria é inteligente, e mesmo mais seguramente inteligente e previdente que a alma. Eis que o instinto não se engana jamais, ao passo que a inteligência se engana. É o processo, né? É o princípio inteligente que vai caminhando nesse processo mineral, vegetal, animal, hominal e vai desenvolvendo o instinto. Ele é inteligente? Claro que é, porque ele está caminhando nesse processo de aprendizado de estruturação. Mas nós vamos cada vez mais usando a inteligência e evoluindo, então cada vez mais nós vamos num ascendente onde precisamos menos do instinto e mais da inteligência. Se considerarmos o instinto como uma inteligência rudimentar, como é que assim poderá ser, quando em certos casos ele se demonstra superior à inteligência racional? Uma pergunta que ele está fazendo. Nós vamos ver aqui que o que o Kardec está fazendo são hipóteses, são teorias. Não, aqui nós vamos ver sempre ele colocando, é uma questão hipotética. Toda a gênese kardeciana são hipóteses, são ideias que o Kardec lança, são perguntas e respostas hipotéticas. Então nós temos que pensar todos juntos aqui, porque são hipóteses que o Kardec vão colocando para que a gente estude e analise como ele está estudando e analisando aqui no livro. Como é que proporciona a possibilidade de executar coisas que a razão não pode produzir? Se ele, né, o instinto, é o atributo de um princípio espiritual especial, o que é feito desse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria, pois, anulado? Se os animais apenas são dotados de instinto, seu futuro não tem saída. Seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Tal não seria conforme a justiça e a bondade de Deus,
né? Vamos lembrar o capítulo 2, no item 19, que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é justo e misericordioso. Então, se Deus é justo e misericordioso, não existe nada que não tenha uma função e uma razão de ser. E ninguém está aqui a passeio, nem o mineral, nem o vegetal, nem o animal, nem nós que estamos aqui já como luminais, porque nós estivemos como princípio inteligente dormindo no mineral, sonhando no vegetal, caminhando no animal e acordando no hominal que nós estamos agora. Colocações, né, de Leon Denis e aperfeiçoados nessa síntese por Emmanuel. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Chegado a um certo grau de desenvolvimento, este princípio, que começaria apenas com as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe conferiria as qualidades da inteligência livre. Sendo assim, no homem inteligente que perde a razão e apenas é guiado pelo instinto, a inteligência voltaria a seu estado primitivo. Desde que se recupere a razão, o instinto voltaria a ser inteligência e assim alternativamente em cada acesso, o que não é admissível. Ele já está colocando aqui, isto não é admissível, não tem lógica. Além disso, a inteligência e o instinto se apresentam frequentemente ao mesmo tempo, no mesmo ato. Com o andar, por exemplo, as pernas se movem de modo instintivo. O homem coloca um pé adiante do outro maquinalmente, sem nada a considerar. Porém, quando quer diminuir ou acelerar sua marcha, erguer o pé ou desviar-se para evitar um obstáculo, aí há cálculo, combinação. Ele age de modo deliberado. O impulsionamento involuntário do movimento é o ato instintivo. A direção calculada do movimento é o ato inteligente. Então, nós vamos ver aqui o instinto e a inteligência caminhando juntos. É o que ele está colocando. E não é alternados, porque isso não teria lógica. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, as quais variam segundo as circunstâncias, a fim de agarrar sua presa, sua previsão com relação às eventualidades, são atos de inteligência. Nós vamos ver nos animais muita inteligência, né? Principalmente naqueles que já têm, né, uma constituição de grupo. Por exemplo, nós vamos ver com os macacos, principalmente com os orangotangos, né? Uma inteligência onde eles desenvolvem armas, né? Eles são capazes de pegar uma pedra para bater num coco para abrir o coco. Eles são capazes de pegar uma madeira, né, para afinar essa madeira para colocar num formigueiro, para colocar numa árvore para pegar uma larva. Então isso é uma ferramenta, é conseguir ampliar a mão, né? É conseguir usar a inteligência para conseguir ter acesso a um alimento. Isto é, sim, o uso da inteligência. Uma outra hipótese, lembrando sempre, né, o Kardec está sempre colocando as hipóteses, trabalhando com hipóteses. Uma outra hipótese que, por fim, alia-se perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previsor do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina a respeito das relações do mundo espiritual e do mundo corporal. Atualmente, sabe-se que há espíritos desencarnados que têm por missão velar sobre os encarnados, de quem são protetores e guias, não são os nossos mentores, né? Que eles os rodeiam com seus eflúvios fluídicos, que o homem age de maneira inconsciente sob a ação de tais eflúvios, né? Nós somos auxiliados através dos nossos mentores ou anjos guardiões, não importa o nome que se dê, mas são espíritos amigos, né, que acompanham a nossa encarnação. Vamos lembrar o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, né, a reencarnação de Sigismundo. Nós vamos ver lá o seu mentor
trabalhando ali para ajudá-lo, para que ele não fuja, para que ele reencarne. Nós vamos ver o mentor ali junto com outros espíritos elevados, escolhendo o esperma que vai ser mais compatível para a missão do Sigismundo, qual é o esperma mais compatível para se juntar àquele óvulo, e por aí vai. Por outro lado, sabe-se que o instinto que por si próprio produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nas criaturas cuja razão é fraca. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria um atributo da alma nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como os andadores com os quais se sustenta a criança que ainda não sabe andar. No entanto, da mesma forma que se suprime gradualmente o uso dos andadores, à medida que a criança se sustenta por si, os espíritos protetores deixam seus protegidos entregues a si mesmos, à medida em que eles possam se guiar por sua própria inteligência. Nós vamos ver nesse mesmo livro Missionários da Luz, grupos de trabalhadores que trabalham com as crianças pequenas até os 7 anos. Então são grupos que são, digamos, são protetores dessas crianças que vão ficar com elas até os 7 anos. Depois dos 7 anos, o mentor, né? Aquele espírito amigo assume basicamente o seu posto sozinho, porque o mentor está junto da criança, mas estão com ele mais próximos esses espíritos cuja missão é ajudar, trabalhar, proteger a criança até os 7 anos. Então, esse livro é bom, nós temos no canal, pegar e reler, porque Missionários da Luz, ele traz muitos esclarecimentos nas suas entrelinhas. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o efeito de uma inteligência estranha na plenitude de sua força. Seria uma inteligência protetora que supriria a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que ela impediria a realização inconsciente de seu bem, que ainda seria incapaz de obter por si própria, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso de suas faculdades, o que ocorre no homem em sua infância e nos casos de idiotia ou de afecções mentais. Proverbialmente se diz que há um Deus para as crianças, os loucos e os bêbados. Esse ditado é mais certo do que por vezes se crê, pois este Deus não é senão o espírito protetor, que vela sobre o ser incapaz de se proteger por sua própria razão. Nesta ordem de ideias, poderia ir-se mais longe. Pode-se ir mais longe, Esta teoria, embora seja racional, não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instintivo, nota-se a princípio uma unidade de vista e de conjunto, uma segurança de resultados que não existem mais, desde que o instinto seja substituído pela inteligência livre. Além disso, na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhecemos uma profunda sabedoria. Esta unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e a unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Somente ela poderia produzir este conjunto tão perfeitamente harmonioso que se estende desde a origem dos tempos e em todos os climas, com regularidade e precisão matemáticas, sem falhar jamais. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um traço característico que implica necessariamente na unicidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quanto de indivíduos há, desde a planta até o homem.
Um efeito geral uniforme e constante deve ter uma causa geral uniforme e constante. Um efeito que demonstra a sabedoria e a previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente será necessariamente inteligente e não pode ser exclusivamente material. Então, não é da matéria exclusivamente, ela é um processo, né, que nós temos ao longo do aprendizado. Nós vamos ver isso nos estudos, né, nos estudos que nós temos com Emmanuel, através do Chico, com André Luiz, através do Chico, com Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, através do Divaldo. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, nós vamos lembrar o capítulo 2, né? Aqui deste livro, né? A providência divina, né? Deus é misericórdia, é amor, Deus é justo e misericordioso. Se figurarmos todos os seres como penetrados pelo fluido divino, né? O fluido universal, o princípio inteligente que nós recebemos no ato da criação, né? Soberanamente inteligente, logo se compreenderá a sabedoria previdente e a unidade de vistas que preside a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Esta solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo, em sua própria inteligência. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta com os animais e com os seres inferiores do que com o homem. Porque entre os animais e os seres inferiores não há inteligência para ajudar na preservação, no cuidar de si mesmo, no fugir dos obstáculos. Então o instinto vem para suprir essa falta de inteligência, né? Nos animais principalmente, e no homem enquanto ele é primitivo, enquanto ele ainda está trabalhando para elevar a sua inteligência através do conhecimento. Então nós precisamos do tempo para adquirir conhecimento, para evoluindo nós evoluímos a nossa inteligência. Conforme essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia certo e seguro. O instinto material, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se novamente elevado e enobrecido, porque ele vem através de Deus, né? Ele vem através do princípio inteligente que temos conosco no ato da criação e no desenvolvimento que fazemos através do tempo, né? Dos milênios que nós passamos em todos esses estágios. Em razão de suas consequências, não seria preciso que ele fosse entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Através do órgão da mãe, o próprio Deus vela sobre suas criaturas nascentes. O que ele está colocando aqui? O que nós vemos no livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos colocam que Deus ajuda o homem através do homem. Não vem uma fada madrinha, não tem pó de pirilim pim pim para ajudar aquele que precisa. É o homem que vai ajudar o outro homem. Mas este homem que está ajudando o outro homem, ele o faz porque ele está ali servindo a Deus, porque Deus age para com o homem através do homem. Por isso que ele coloca através do órgão da mãe, o próprio Deus vela sobre suas criaturas nascentes. Isso tanto no animal como no hominal é a proteção do ventre materno. Deus está ali através da mãe protegendo aquele que vai nascer no animal também, no mamífero, né? Está ali protegendo, né? Nos que vem no ovo, a casca do ovo está ali protegendo, mas principalmente nos mamíferos e nós hominais, né? É o ventre materno que está ali, né? Protegendo, como o próprio Deus nos protege o tempo todo. Nós é que somos ingratos e cegos,
Por isso que Jesus coloca: aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir é que são capazes de entender os seus ensinamentos. Por quê? Porque os seus ensinamentos nos mostram a beleza da criação, o amor de Deus, a misericórdia, a justiça de Deus. Precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esta teoria não destrói de modo nenhum o papel dos espíritos protetores, né? Essa teoria de que é Deus que coloca no princípio inteligente para ser digamos assim, aperfeiçoado através do tempo até chegarmos no nominal e até chegarmos no animal, e isto a gente vê ali esse desenvolvimento como instinto e no homem também como instinto, né? Então esta teoria não destrói de modo nenhum o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato verificado e provado pela experiência. Porém, deve-se notar que a ação deles é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que não tem parte alguma na uniformidade e na generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas confia à inteligência livre o cuidado de conduzir os que enxergam, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever, que eles aceitam voluntariamente e que para eles é um meio de progresso, segundo a maneira pela qual a executam. O espírito protetor, ele também está no seu trabalho de progresso. Ele também está seguindo digamos, o seu aprendizado, porque enquanto ele está sendo nosso protetor, nosso mentor, ele está aprendendo conosco e está ali desenvolvendo aquilo que ele já aprendeu para poder nos auxiliar. Todas essas maneiras de considerar o instinto são necessariamente hipotéticas. Vamos lembrar, este livro é um livro de teorias e hipóteses de Allan Kardec. E nenhuma delas tem um caráter suficientemente de autenticidade para ser dado como solução definitiva. A questão será certamente resolvida algum dia, quando se houver reunido os elementos de observação que agora ainda faltam. Até então, é preciso que nos limitemos a apresentar as opiniões diversas no cadinho da razão e da lógica e aguardar que se faça a luz. A solução que mais se aproxima da verdade será necessariamente aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é, a sua soberana bondade e a sua soberana justiça, né? E essa sua soberana misericórdia. Lembrando, né, o palestrante Simão Pedro de Lima, que ele sempre coloca, eu sempre repito, né, as suas palavras, que Deus é infinitamente justo e misericordioso, ele é infinitamente justo na sua misericórdia e infinitamente misericordioso na sua justiça. O instinto é o guia e as paixões são as molas das almas no primeiro período de seu desenvolvimento. Olha aqui, o instinto é o guia e as paixões são as molas das almas no primeiro período do seu desenvolvimento. Aí nós vamos lembrar Emmanuel no Pensamento e Vida, quando ele coloca que a vontade, ela faz com que a gente catapulte o desejo. A gente começa com um desejo, né, de querer alguma coisa, seja ela material ou seja, mais importante, um desenvolvimento, um aprimoramento moral, e através da vontade para realizar aquele desejo, a vontade bem trabalhada, a vontade, né, que quando nós nos utilizamos de todas as nossas energias para ela, ela catapulta o desejo, ela vai nos colocar lá na frente em relação ao trabalho que nós precisamos realizar para realizar o desejo através da vontade. A vontade é que catapulta tudo. Então é o que ele coloca aqui, o instinto é o guia e as paixões são as molas, né, que vão fazer com que a gente pule lá na frente, que a gente dê um salto das almas no primeiro período de seu desenvolvimento. Por isso são por vezes confundidos em seus efeitos. No entanto, há entre esses dois princípios diferenças que é preciso considerar, né? O instinto, né, e as paixões.
O instinto é o guia seguro, sempre bom, porque ele foi aprimorado, né, através dos milênios. Num certo tempo pode tornar-se inútil, quando nós não, através da inteligência e da evolução, não precisarmos mais do instinto. Porém, jamais nocivo. O instinto nunca é nocivo, porque o instinto ele nos ajuda a preservar a vida, a trabalhar o instinto de conservação, o instinto de preservação, e, né, em várias outras colocações que o instinto nos preserva, nos ajuda, ele sempre vai estar certo. Então, o que ele coloca aqui, o instinto é um guia seguro, sempre bom. Num certo tempo pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm isso de comum com o instinto, que os seres são por elas solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e mais que o instinto se prendem ao organismo, né? A necessidade da alimentação para se manter vivo, né? A necessidade da atração para se procriar e por aí vai, né? E aí vão começando as paixões, né? E depois vem a paixões pelo poder, pelo dinheiro, né? Pelo conhecimento, pelo sexo oposto, e as paixões vão trabalhando os nossos sentimentos. Diferente do instinto que está sempre correto e certo, as paixões nos levam a erros que às vezes nós precisamos de séculos para consertar. Vamos lembrar o prefácio do André Luiz, porque no livro Nosso Lar tem 2 prefácios, um do Emmanuel e do André Luiz. No prefácio do André Luiz ele coloca que às vezes motivado pela paixão, né, pela emoção momentânea, nós cometemos erros que precisamos de séculos para consertar. Erros que levaram minutos para serem realizados. Depois nós precisamos de séculos para consertar. O que distingue do instinto, sobretudo, vamos voltar aqui. Elas nascem, as paixões, né, mais particularmente das necessidades do corpo e mais que o instinto se prendem ao organismo. O que as distingue, né, o que distingue as paixões do instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem efeitos gerais e uniformes. Como este, ao contrário, vemos que elas variam de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, as paixões são úteis como estimulantes, até que se dê a eclosão do senso moral, o qual de um ente passivo faz um ser razoável. Nesse momento, elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito de quem retardam a desmaterialização. Elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão, porque as paixões, elas vão fazer com que o homem cometa muitos erros. É o que ele está colocando aqui. Elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito, porque elas vão nos levar a esses erros, de quem retardam a desmaterialização, porque as paixões nos prendem à matéria, nos prendem a este planeta, nos prendem a atitudes às vezes até instintivas, né, de posse, né, de egoísmo, porque aí não é mais instinto, aí já é paixão por nós mesmos. O egoísmo é o alter ego, né? O egoísmo, a vaidade é a paixão por nós mesmos. Sou eu e é tudo para mim. E a paixão se enfraquece conforme nós desenvolvemos a inteligência e a razão e evoluímos moralmente. Na verdadeira moral, né, que são as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, quando nós buscamos essas leis e evoluímos mesmo. O homem que não agisse senão pelo instinto, de modo constante, poderia ser bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como um menino que não abandonasse os andadores e não saberia servir-se de seus membros. Uma colocação muito inteligente que Kardec faz aqui.
Aquele que não se assenhoreia de suas paixões, quer dizer, não domina, não toma as rédeas, né, de suas paixões, pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo poderá ser muito mau. Aquele que não domina as suas paixões, ele pode ter uma inteligência muito grande, pode ter muito conhecimento, pode ser um PhD em termos de inteligência e conhecimento, mas pode ser também uma pessoa muito má, porque as paixões nos levam aos erros, né? Nos levam a trabalharmos o que há de pior em nós. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões não são domadas senão pelo esforço da vontade. A diferença, o instinto se aniquila por si mesmo. Por quê? Porque o instinto vai se afastando, o instinto vai se, digamos, diminuindo a sua importância conforme nós vamos adquirindo conhecimento e a inteligência vai se aprimorando. As paixões não. As paixões precisam ser trabalhadas e dominadas através da vontade, através do conhecimento e do esforço. É o que eu coloco aqui, o instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não são domadas senão pelo esforço da vontade, de muita vontade, de muita disciplina. Vamos lembrar o capítulo 2 de Pensamento e Vida, a vontade. Então nós temos que trabalhar, porque a vontade não é, né, bater língua, não é da boca para fora. Isso é desejo. A vontade é um esforço que vem de dentro para uma realização. Então, só a vontade domina a paixão. Nós vamos ver aqui, né, na questão 702 do Livro dos Espíritos, que é sobre instinto e conservação, quando Kardec pergunta: o instinto de conservação é uma lei natural? Os espíritos respondem: sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Kardec pergunta na 703: com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Eles respondem: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência, né, da providência divina. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Porque todos nós precisamos viver para poder aprender. Todos nós precisamos desse tempo, que é um presente de Deus aqui na Terra, na nossa reencarnação, para nos aprimorarmos, para aprender. Sem isso a gente não aprende. Por isso que eles colocam, porque todos devem concorrer para os objetivos da providência divina. Qual é o objetivo da providência divina? Que nós nos tornemos anjos. Para nos tornarmos anjos, precisamos aprender, conviver uns com os outros. Nós vamos crescer em grupo, nós vamos aprender em grupo. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver, necessidade de reencarnar, a necessidade de estar aqui neste planeta. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Então, é o instinto de conservação, é a necessidade que nós precisamos da vida, porque é a necessidade que nós temos de aprender, e o que a vida nos dá é aprendizado. Nós aprendemos através das reencarnações, ou seja, nós aprendemos através do tempo. Deus ensina com o tempo. Deus não castiga. A dor é uma causa que é um efeito de uma causa que nós causamos. A dor são consequência do nosso livre-arbítrio e dos nossos atos. Mas Deus ensina pelo tempo. O tempo é um presente de Deus para que a gente possa, através das reencarnações, se limpando, se aprimorando. A cada vez que a gente reencarna, a gente aprende uma coisa nova. Se nós colocamos em prática, aquilo é um aprendizado que fica conosco para a eternidade. Voltamos para o plano espiritual, adquirimos conhecimento, nos munimos ali de toda a amplitude que o conhecimento espiritual nos dá. Pedimos, imploramos, entramos na fila para reencarnarmos, para poder acertar as nossas contas e aprender mais. Voltamos para cá. Esse é o processo e vamos utilizar de novo o presente de Deus, que é o tempo, para crescer, aprender, se aprimorar, pedir perdão, ser perdoado, limpar o que sujou,
semear novos terrenos, plantar novas sementes para novas colheitas, e cada vez que as colheitas são melhores, são mais bem produzidas e mais bem feitas, nós estamos crescendo, evoluindo, até não precisarmos mais reencarnar, ou quando o nosso aprendizado ele passa a ser contínuo e não precisamos mais da reencarnação num planeta primitivo, ou num planeta de provas e expiações, ou num planeta de regeneração. Aí nós vamos para planetas ditosos, onde é só o bem que existe, não existe mais o mal, não existe mais a dualidade, nós já estamos caminhando para a angelitude. Chegaremos lá porque isso é um determinismo de Deus. O tempo que isso vai levar depende de nós, depende da nossa inteligência, depende do nosso livre-arbítrio. Vamos continuar aqui, destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, né? Uma das leis de Deus. A destruição faz parte do progresso. Vamos pegar no Livro dos Espíritos, na questão de destruição e a questão do progresso, nós vamos ver que muitas das coisas só progridem, se reestruturam através da destruição. Um dos casos interessantes são das sequoias nos Estados Unidos, né? No Yosemite Park, nos Estados Unidos, tem sequoias milenares. E ali é uma região sujeita a incêndios, né? E aí, quando eles começaram a proteger o parque, eles começaram a evitar os incêndios, né? Os incêndios já não aconteciam mais, porque eles colocaram, né, formas de para-raios e brigadas para que os incêndios fossem dominados logo. E aí eles começaram a ver que as sequoias não se reproduziam, não nasciam mais novas sequoias. Aí eles descobriram que a semente da sequoia precisava do incêndio, precisava do fogo a temperaturas altíssimas. Então ela precisava de um incêndio, mas um incêndio nas mais altas proporções para que essas sementes pudessem brotar. Então, a partir daí, eles passaram a controlar os incêndios. Então, acontecem os incêndios, eles permitem para que essas novas sementes possam brotar. Porque, como diz Lavoisier, nada se perde. Tudo se transforma. A morte não existe. O que existe são estágios de aprendizado e transformações. Vamos lá. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, a qual, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se o porquê da necessidade de entredestruição para que uns se nutram à custa de outros. Para aquele que não considera senão a matéria, que limita sua visão à vida presente, isso parecerá, com efeito, uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus por seu próprio ponto de vista. Sua própria opinião é a medida de sua sabedoria e pensam que Deus não poderia fazer melhor do que eles próprios o fariam, né? Nossa pequenez, passamos a julgar pelo nosso ponto de vista, que é um ponto pequeno, sem vista nenhuma, e achamos que Deus está enquadrado dentro da nossa pequenez, né? Sua visão curta não lhes permite julgar o conjunto e eles não compreendem que um bem real pode resultar de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, é o único que pode dar ao homem a chave desse mistério e lhe mostrar a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde ele não enxergava senão uma anomalia e uma contradição. A verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, como também não se encontra em seu vestuário. Ela está no princípio inteligente que preexiste e que sobrevive ao corpo. O princípio inteligente, ele está conosco desde a nossa criação. Desde a mônada, nós já estamos ali com o princípio inteligente.
Então, o que ele coloca aqui, a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, né? Nessa vestimenta que nós usamos aqui para aprender e para estudar. Como também não se encontra no seu vestuário. Ela está no princípio inteligente que preexiste e que sobrevive ao corpo. Existe antes, porque está desde a mona, e sobrevive ao corpo. Continua na verdadeira vida, que é a vida espiritual. O corpo é matéria, e é matéria deste planeta. Então o corpo fica neste planeta e nós continuamos a nossa trajetória no mundo espiritual. Este princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve realizar sobre a matéria bruta. O corpo se gasta neste trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos de envoltório? Que importa quantos envoltórios nós vamos precisar? Que importa quantas vezes a gente vai precisar reencarnar aqui e quantos envoltórios nós vamos usar? Hoje eu sou Sandra, amanhã eu vou ser João, ontem eu fui Maria, fui Pedro, não importa. O que importa é aprender, é se melhorar, é se aperfeiçoar, é evoluir, é isto que importa. Por isso que ele diz, o corpo se gasta neste trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, dele sai do corpo cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude ou mais ou menos de envoltório. Nem por isso ele será menos espírito. É exatamente como se um homem renovasse 100 vezes suas roupas no decurso de um ano. Nem por isso seria menos homem. Pelo incessante espetáculo da destruição, Deus ensina aos homens o pouco apreço que devem dar ao seu veículo material e suscita neles a ideia da vida espiritual, fazendo com que eles a desejem como compensação. Então, é nós entendermos que, como nós estávamos falando, para que a sequoia cresça, precisa da destruição, precisa do fogo. Nós vamos ver no livro dos espíritos que os espíritos usam dessa metáfora, que numa guerra, um general vai se preocupar com o soldado e não com o uniforme. Então, este corpo, este ego, esta persona da Sandra, que está agora neste palco, representando este papel de Sandra, este papel que eu exerço aqui neste palco, eu estou nesse palco há milênios, cada vez num papel diferente, mas a história é a mesma. Convivendo com outros personagens que são os mesmos espíritos, nós estamos em grupo, realizando através de milênios um desenvolvimento em conjunto, em grupo nesse palco da vida. Cada vez a gente reencarna aqui num personagem diferente, na mesma história, com os mesmos colegas representando junto conosco. E nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos desenvolvendo. Não importa o uniforme. Para o general não importa se o uniforme rasga, se o uniforme queima, se o uniforme está destruído. O que importa é o soldado. O que importa somos nós somos espírito. Nós não somos matéria, nós somos espírito. Então é por isso que ele coloca aqui, né? Dir-se-á, 2 pontos. E Deus não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem obrigar os seres vivos a se entredestruírem, né? A se matarem. Se tudo é sabedoria em sua obra, devemos supor que esta sabedoria não deve apresentar falha nesse ponto, assim como nos demais. Se não a compreendemos, devemos procurar a justificativa, tomando por bússola este princípio, 2 pontos. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Isso nós sabemos que ele é. Infinitamente justo e sábio. Bom, misericordioso. Procuremos, pois, em tudo sua justiça e sua sabedoria e inclinemo-nos diante do que ultrapassa nosso conhecimento.
Uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição, utilidade puramente física, certamente é esta. 2 pontos. Os corpos orgânicos não se alimentam senão com a ajuda de matérias orgânicas, uma vez que estas matérias são as únicas que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, têm necessidade de ser incessantemente renovados. A providência, com P maiúsculo, a providência divina, os faz servir ao seu mútuo alimento. Então, nós nos alimentamos dos produtos da terra, nós nos alimentamos do vegetal, nós nos alimentamos do ar, nós nos alimentamos da água, e depois este corpo volta para a terra e vai nutrir os mesmos elementos que vão ser adubo, que vão nutrir os alimentos que nós vamos nos utilizar. Quando nós olhamos para o animal, nós temos que parar e pensar, porque o animal está no estágio anterior ao hominal. O animal está num estágio que nós estivemos ontem. Então o animal olha para nós, homens, humanidade, da mesma forma que nós, homens, humanidade, olhamos para os espíritos puros, para os anjos, para os espíritos elevados, que nós chamamos de angelicais, pedindo a eles ajuda para que eles nos ajudem a nos elevarmos e a progredir. Os animais nos olham do mesmo jeito e nós temos esta responsabilidade para com os animais, de ajudá-los a crescer, a progredir e a se desenvolver para que amanhã eles estejam no estágio hominal, como nós estamos hoje. Então, quando nós falamos desta alimentação, nós estamos falando da alimentação que nutre o nosso corpo, e hoje, em século XXI, nós não precisamos sacrificar os nossos irmãos para nos alimentar. Na Idade da Pedra, no mundo primitivo, nós tínhamos pouco conhecimento para buscar o alimento no mundo, nos vegetais, nas frutas, nos seres inorgânicos. Hoje, em pleno século XXI, nós temos condições de alimentar de uma forma perfeita, com todos os nutrientes, de nos alimentarmos com todas as proteínas e com todos os nutrientes, sem sacrificarmos o nosso irmão animal, sem colocar para dentro do nosso corpo miasmas, energias do sofrimento, da dor, do martírio que é causado aos nossos irmãos animais. Então vamos continuar. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros. Então é o corpo que se nutre do corpo, porém o espírito não se aniquilou, nem se alterou, apenas despojou-se do seu invólucro. Então, nós não precisamos nos preocupar em relação àqueles seres que nós amamos, que desencarnaram. E nós não precisamos nos preocupar, nós vamos ver isto num preposto do Cristo. Quem leu A Caminho da Luz sabe que Krishna é preposto do Cristo, veio trazer os ensinamentos do Cristo, quando Krishna coloca para Arjuna que Arjuna não quer lutar, porque são seus primos, são seus familiares que ele tem que lutar. E Krishna coloca que não existe a morte. E que ali naquela luta, ele estaria pura e simplesmente tirando as suas vestes. O que pereceria eram só as vestes, A essência, o espírito, esse continuaria, ninguém morre. Então nós vemos, e os ensinamentos do Krishna para o Arjuna, que está no Bhagavad Gita, que está nos Vedas, são livros que remontam a mais de 5.600 anos atrás. Então os ensinamentos
de que a vida continua e de que a morte não existe, esses ensinamentos vêm para a Terra pelos missionários do Cristo, porque o Cristo é o governador do planeta. Eles vêm desde que o mundo é mundo. Os registros de 6 mil anos atrás, né, de 4, 5 mil anos antes de Cristo, nós vemos os registros desses missionários nos trazendo a vida espiritual e nos trazendo que a morte não existe. Além disso, há considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele, o espírito, exerce suas faculdades. Aquele que ataca a fim de obter seu alimento e aquele que se defende para conservar sua vida fazem uso da habilidade e da inteligência. E por isso mesmo aumentam suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas o que é que, na realidade, o mais forte ou mais hábil levou do mais fraco? Seu vestuário de carne, nada mais. O espírito que não morre, mais tarde retomará outra vestimenta. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que não existe o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não teria por móvel, por motivo, senão a satisfação de uma necessidade material, a fome de se alimentar, nos animais que matam outro animal para comer, a necessidade da fome, do instinto de conservação, Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da nutrição. Lutam, pois, unicamente para viver, isto é, para tomar ou defender uma presa, pois não seriam estimulados por um móvel, por um motivo mais elevado. É neste primeiro período que a alma se elabora e se ensaia na vida. No homem há um período de transição no qual mal ele se distingue do bruto. Nas primeiras idades, no mundo primitivo, nas primeiras idades do homem, Então, nas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta tem ainda por móvel, por motivação, a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam e o homem então luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Por isso, ainda lhe é necessário destruir. Porém, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui. Termina mesmo por se extinguir e torna-se odiosa. Então o homem passa a ter horror ao sangue, horror a matar um irmão, seja ele animal ou hominal. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegado a este ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão à custa de sua atividade que ele adquire conhecimentos, experiência e que se despoja dos derradeiros vestígios da animalidade. Então, repetindo aqui, Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Para que nós somos espírito, nós precisamos lutar, principalmente lutar contra o mal que existe em nós, o mal que nós fazemos aos outros, lutar contra as nossas más tendências, lutar contra o egoísmo, a vaidade, lutar contra as paixões que nos dominam. Pois mesmo chegado a este ponto que nos parece culminante, está longe, que é esse que não mata um animal e não mata outro ser humano, está longe de ser perfeito. Não é senão à custa de sua atividade, que ele, o homem, adquire conhecimentos, à custa da atividade, à custa do estudo, à custa do conviver, do desenvolvimento em grupo, que ele, o homem, adquire conhecimento, experiência e que se despoja, se livra dos derradeiros vestígios da animalidade.
Mas a partir desse momento, a luta, que era sangrenta e brutal, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os semelhantes. O homem não vai lutar mais contra os semelhantes, o homem não vai mais aniquilar, se sobrepor ao semelhante nem ao animal. O homem não vai exercer o poder e o domínio sobre o animal ou sobre o seu semelhante. Através do estudo, do conhecimento, da inteligência, da evolução, nós seremos cada vez mais fraternos e empáticos, seremos cada vez mais irmãos dos nossos irmãos hominais, cada vez mais irmãos dos nossos irmãos animais, e juntos nós cresceremos e caminharemos para a angelitude. É isto que ele está nos colocando aqui, que nós vemos os Espíritos colocarem para nós no livro dos Espíritos. E nós vamos no nosso próximo estudo entrar no capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, no princípio. É o nosso próximo estudo. Até lá!